Bom, e a decisão do STF de liberar a chamada contribuição assistencial deixou lacunas já usadas por sindicatos contra o trabalhador. Algumas entidades estão exigindo a quitação da taxa dos últimos 5 anos. No dia 11 de setembro, a Corte decidiu que é constitucional a cobrança de empregados não sindicalizados se aprovada em Assembleia. Professores e juristas dizem que o STF precisa modular a decisão o quanto antes. Faltam regras sobre o valor, prazo e de que forma se opor, além de haver risco de responsabilização do empregador. Caso as dúvidas não sejam sanadas, demandas em série chegarão à Justiça do Trabalho. As polêmicas já se espalham com sindicatos recorrendo a práticas abusivas. Em Sorocaba, convenção coletiva do Sindicato de Agentes Autônomos impôs a cobrança de 12% de contribuição assistencial ou uma taxa de R$ 150 para quem se opuser. Agora, sindicatos de domésticas da Grande São Paulo, Jundiaí e Sorocaba querem o pagamento desde 2018. Segundo empregadores, a exigência por e-mail e informe nos sites começou 2 dias depois da decisão do Supremo. Paulo, vem aí uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho depois dessa decisão do Supremo que ressuscitou o imposto sindical com uma nova maquiagem, agora eles chamam de contribuição assistencial e a gente já tem repercutido aqui em Oeste Sem Filtro, o caso, por exemplo, desse sindicato de Sorocaba cobrando até 12% sobre os salários de funcionários e agora alguns sindicatos querendo cobrar de maneira retroativa dos últimos 5 anos a cobrança desse imposto, né? Lembrando que ele foi extinto lá em 2017 com a reforma trabalhista ainda na gestão Temer. Paula, esse assunto é muito caro a mim, porque naquela época, naquela legislatura, eu fui autor do projeto de lei que gerou a discussão e depois foi incorporado no texto da reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical. O imposto sindical, uma tragédia, uma desgraça que escraviza o trabalhador. Desde 1937 isso acontecia, sendo que no último ano de sua cobrança, quase 4 bilhões de reais eram arrecadados pelos sindicatos. Agora, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que interfere, que atropela o parlamento, peraí que David Bowie chegou aqui para dar o expediente dele, pronto, fica aqui. Né? Atropelando aquilo que foi discutido no parlamento, restabelece aí uma velha ordem de forma absolutamente inconsequente. Né? A sociedade não quer, ninguém quer. Só o Lula, o PT e a elite do sindicalismo queriam isso. Por isso que tiveram que fazer essa imposição. No parlamento, tentaram várias vezes reavivar essa tese. Foram surrados no parlamento todas as vezes em que tentaram, porque ninguém aceita e todo mundo se libertou daquela velha ordem. O imposto sindical levou o Brasil, Paula, a ter 18 mil sindicatos, porque os sindicatos, tendo a sua viabilidade garantida pelo financiamento por um instrumento estatal, eles não precisam ser eficientes, podem ter os números que forem, que qualquer carta sindical emitida vai fazer você ter acesso àquele dinheiro. Então o Brasil tinha 18 mil sindicatos, significa cerca de 90% dos sindicatos do planeta. O Brasil é uma nação sindical e estava deixando de ser, pois o fim do imposto sindical faz com que só sindicatos com saúde para sobreviver, saúde financeira, permaneçam ativos e vão prestar um bom serviço para os seus representados e não servir como um braço político do Partido dos Trabalhadores ou de quem quer que seja. Né? Agora, essa velha ordem vai voltar. E muito mais poderosa. Você já citou os casos aí do sindicato de Sorocaba, que quer cobrar 12%. Ontem eu recebi de um outro sindicato que quer cobrar 6%. Já recebi de um outro que quer cobrar 4%. E inclusive orientando em tom ameaçador a empresa a não aceitar, não orientar os funcionários a redigir a carta de oposição. Foi aquela ideia do Barroso, como se fosse super fácil para um trabalhador se opor, né, ao sindicato, sabendo como é a cultura sindical brasileira, como o jogo é bruto. Então foi tudo desenhado para dar bilhões e bilhões de reais à esquerda, porque os sindicatos são meios de ação política da esquerda. Não se trata apenas de reforçar a luta trabalhista, não tem nada a ver com isso. É dar meios de ação.
Note que há tempos, essa elite aí que está no poder, nesse arranjo todo que manda no Brasil, eles falam sobre, o Lula falou especificamente sobre isso, sobre derrotamos o bolsonarismo nas urnas, mas precisamos derrotar nas ruas. E como é que eles sabem mexer com ruas? É a velha ordem sindical financiando aquelas passeatas artificiais. Para isso precisam de dinheiro, de muito dinheiro, e agora arrumaram esse instrumento. Gilmar Mendes, no seu voto sobre isso, ele fala claramente lá, não há uma discussão sobre direito naquele voto. Ele está dizendo que precisa dar um jeito de salvar as contas dos sindicatos. Conseguiu, vai salvar as contas dos sindicatos e arrebentar o país, que viverá refém dessa desgraça que é a elite sindical corrupta e comunista do Brasil. Pois é, Ana, o STF, então, com uma canetada, decidiu pelo retorno do imposto sindical, agora com o nome de contribuição assistencial, mas ainda falta definir valor, falta definir prazo, falta definir a forma de se opor, se o empregado vai escrever uma carta de próprio punho ou se simplesmente, como é que ele vai manifestar a vontade ou não de contribuir, porque ele precisa ter autonomia para isso, né? E aí a gente já vê alguns sindicatos se antecipando, o Sindicato Sorocaba querendo cobrar 12% do salário, o Sindicato das Domésticas aqui da Grande São Paulo querendo retroativo lá desde 2018, e aí o risco, né, a enxurrada de ações na Justiça do Trabalho para definir algo que está no limbo. Aí que o STF ainda não se debruçou, não trouxe uma definição. E, aliás, nem deveria ser o STF, porque quem definiu isso aí foi a reforma trabalhista lá em 2017 pelo Congresso Nacional, né, Ana? Exatamente, Paula. Esse é o ponto, né? Depois do brilhante comentário do Paulo, eu vou focar nesse ponto. Não tem discussão no Supremo Tribunal Federal, não tem perdão dessa discussão. O Congresso precisa retomar as rédeas do que é de direito do Congresso, que é prerrogativa do Congresso. Então, nessa briga aí de instituições e de bater o pé, o Congresso precisa bater o pé. Mas aí, de novo, Paula, a gente volta naquele comentário sobre o foro por prerrogativa de função. Com tanta gente com a corda no pescoço, tanta gente no Congresso com a corda no pescoço no Supremo Tribunal Federal, muita gente vai lavar as mãos, vai falar, não vou me meter com o Supremo Tribunal Federal, como foi com a própria prisão do ex-deputado Daniel Silveira, prerrogativa da Câmara de passar pela comissão de ética, olhar o regulamento interno, não, mas vamos votar pela manutenção de uma prisão inconstitucional de ofício, um ministro só, porque tem muita gente com a corda no pescoço e também aqueles que ficaram com medo do Supremo arrumar uma corda para colocar no pescoço de alguém. Esse é o problema do foro por prerrogativa de função. Até quem não tem nenhum inquérito pendente no Supremo fica com medo, fica como refém, porque pensa, eu não tenho nada a esconder, mas esses Supremos, eles vão arrumar uma corda para colocar em volta do meu pescoço. Então, o Congresso precisa retomar. A mesma coisa sobre a descriminalização da maconha, agora o aborto, né, até dia 29, com esse debate, um debate que não pertence ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, Paula, agora que esse monstro foi liberado, eu tenho pelo menos recebido nas minhas redes sociais que nem cartas das pessoas dizendo eu não quero essa cobrança, alguns sindicatos estão aceitando. Não, você vai aceitar sim. Para finalizar, Paula, tem um documentário na Netflix chamado Fear City, Fear de Medo, Fear City, e que mostra exatamente, dentro de um contexto ali dos anos 60, 70 também, o contexto de como sindicatos eram usados em Nova York para manutenção dos cabreços políticos, das votações, das eleições. Depois a lei mudou, eles conseguiram dissolver muita coisa em Nova York, mas é isso que acontece no Brasil. Os sindicatos, eles são usados hoje exclusivamente para manobras políticas. Só isso.